Bom dia a você, aluno do primeiro ano F, G e H, e boa tarde para você, aluno da turma I, J e K, tá? E aos demais alunos que acompanham essas aulas. Então nós temos aqui nosso conteúdo, né, que é o conteúdo de sequências, tá? Ele pode ser acompanhado a partir do livro didático, né, a partir da página 207. Então o que seria sequência, pessoal? Sequência é aquilo que tem uma regra, tá? Algo lógico que sucede um elemento após o outro, tá? Então nós temos na nossa vida cotidiana várias sequências. Exemplo, professor, nós temos lá os dias da semana, nós temos os meses, nós temos os anos que é disputado a Copa do Mundo, os anos que são disputados uma Olimpíada, a sequência dos nossos números que nós conhecemos, que são os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3 e 4, e assim por diante, tá? Outra coisa, cada elemento da sequência, ele tem uma posição, tá? Exemplo, essa sequência aqui, ó, dos números naturais. O elemento 0, ele é o primeiro elemento, então nós chamamos esse primeiro elemento de elemento A1. A, pessoal, é termo, é elemento. 1 é a posição dele. Então, se ele está na primeira posição, nós chamamos ele de A1. O número 3, observe, qual que é a posição do número 3? Qual que seria a posição do número 3? Poxa, ele está na primeira, segunda, terceira, quarta posição. Então, o número 3 é chamado de A4. Tá? Chamado de A4. Pessoal, só A4, mesmo professor, só, ele vai ser chamado de elemento A4. Elemento A4, sempre minúsculo, tá? Então, o elemento 3, ele é chamado de A4. A de termo, de elemento, e 4 da sua posição na sequência. A reticência, para quem esqueceu ou não lembra mais, significa que é infinito. Então, as sequências dos números naturais são infinitos, né? Eles nunca acabam. Então, a primeira parte de definição de sequência é essa. Quais são os tipos de sequência que nós encontramos no nosso dia a dia? São vários os nossos tipos de sequência, vários mesmo. Por exemplo, a sequência dos números ímpares, positivos. Começa, qual que é o primeiro número ímpar? O primeiro número ímpar que nós conhecemos positivo é 1. E depois, o 3, o 5, o 7, acaba os números ímpares? Não. Tá? Qual que é a posição do elemento 7? Ó, o elemento 7 está na posição A4. Então, ele é o quarto elemento. Por que 4? Vamos contar. O primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. Então, o 7 está na quarta posição. Por isso que ele é chamado de A4. E assim por diante, pessoal. Uma sequência é essa. Então, nós temos várias formações de sequência. Nós temos a sequência dos dias das semanas, nós temos as sequências numéricas, etc. e tal. Tá? Nós temos também o estudo da regra que forma uma sequência. Exemplo, por que aquela sequência foi formada? O que está acontecendo para aquela sequência ser daquele jeito? Né? Então, nós temos as formações que nós chamamos de formação de sequência por recorrência. Tá? Então, você conhece o primeiro termo e ele tem uma regra para originar o segundo termo. Tá? Eu vou passar para vocês no quadro uma explicação sobre essa questão de determinação de uma sequência por recorrência. Tá bom? Observem rapidamente para a gente retornar. Então, eu fiz uma sequência bem rápida para vocês entenderem o que é uma sequência por recorrência. Tá? Para mim ter uma sequência por recorrência, eu tenho que ter o primeiro termo para me originar os demais. Tá? Aqui está a origem dos meus outros termos. Então, meu primeiro termo é o termo A1. O A1, para mim, ele tem um valor de 10. Professor, como que se originou os demais termos? Eu falei o seguinte, o primeiro termo é 10. Se eu quero encontrar o próximo termo, eu vou ter que somar o anterior mais 4. Então, exemplo, se eu quero o termo A2, eu vou somar o A1 mais 4. Então, se eu quero o A2, eu vou somar o A1 mais 4. Quem que é A1? É 10. 10 mais 4 é 14. Se eu quero o elemento A3, eu vou somar o A2 mais 4. Quem que é o elemento
A2, o elemento A2 é 14. Então, se eu quero o elemento 3, vou ter que somar 14 mais 4, que vai dar o total de quanto? 18. Então, assim por diante, você vai conhecendo. Qual que é a minha regrinha? A minha regrinha significa que o meu primeiro elemento é 10, e para me originar o segundo elemento, eu vou somar o primeiro elemento mais 4. Tá? Então, assim eu vou ter a minha formação da minha sequência por recorrência. Lembrando, para mim ter a sequência por recorrência, eu tenho que ter o primeiro elemento e o que eu quero ter como regra. A minha regra aqui é somar o elemento mais 4, tá bom? Então, assim que vocês vão trabalhar uma sequência por recorrência. A sequência de Fibonacci, né? Leonardo de Pisa criou nessa sequência, ele determinou essa sequência, tá? E determinou a questão dos coelhos lá, né? Conforme os coelhos iam se reproduzindo, fazendo os casais e aumentando aquela população de coelhos, tá? Eu passei um trabalho sobre a sequência de Fibonacci, espero que todos tenham feito essa pesquisa, tá bom? Que ela é muito importante para vocês entenderem a aplicação e a importância das sequências numéricas para o nosso dia a dia, tá bom? Então aqui está a definição lá da sequência de Fibonacci. Vamos para a parte aqui de exercício, tá? Eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês resolverem no caderno de vocês, tá? Alguns eu vou explicar para vocês aqui agora, os outros vocês vão fazer, tá? Os que eu explicar vocês vão fazer também, mas com um pouco mais de facilidade, porque já está definido, tá bom? Determine o padrão ou a regularidade. Então copie no caderno e complete cada uma das sequências seguindo esse padrão. Observe essa primeira sequência. Qual que é o primeiro elemento? 3. O segundo elemento é 8. O terceiro elemento é 13. O que tem em comum esses dois elementos aqui? O que está acontecendo com esses dois elementos? O que está originando o próximo elemento? Se vocês observar com bastante calma, vocês vão entender o seguinte. O primeiro elemento é o 3. O segundo elemento é o 3 somado mais 5. Observe. Vai, professor, 3 mais 5? Sim, essa definição que nós conseguimos aqui observar. 3 mais 5 é 8. 8 mais 5 é 13. 13 mais 5 é 18. 18 mais 5 é 23. 23 mais 5 é 28. E qual que é o próximo número? 28 mais 5. E qual que é o próximo resultado desse aqui mais 5? Então vocês vão observar todas essas aplicações, tá? Lembrando que algumas são a partir de soma, outras são a partir somente de observações, tá? Algumas são mais simples de você compreender, outras são um pouquinho mais complexas, tá? Mas observem todas e tentem fazer, tá bom? Depois eu retorno aqui na próxima aula fazendo a explicação para vocês, tá? Então observe com bastante calma essas sequências, tentem entender o que está acontecendo ali para originar o próximo elemento, tá? E observem a explicação que eu dei para vocês sobre as sequências por recorrência, tá? Observe as definições de cada sequência. E como nós trabalhamos sequência numérica, pessoal, nós temos várias propriedades. Nós temos lá os números ímpares, os números pares, nós temos os múltiplos de 3, nós temos os múltiplos de 4, nós temos os múltiplos de 5, nós temos os divisores. Então, a matemática, trabalhando sequência, é muito ampla. Professor, mas como que eu vou descobrir a sequência que eu estou trabalhando? É pela observação. Observe a sequência e tente entender se aquela sequência tem alguma relação sobre alguma propriedade matemática, tá bom? Então observe com bastante calma, tentem fazer o exercício, tá? Eu já volto aqui no próximo momento com uma outra aula para vocês, tá? Até a próxima.